Já pode ligar o motor e preparar o café, porque a sua próxima parada é aqui no Expresso Fórmula 1. Antes de dar a largada, eu sou o Edu. Eu sou o Cauê. Opa, eu sou o Júnior. E se você ainda não conhece a gente, você pode ver as nossas redes sociais. No Instagram, @expresso.f1 e no nosso TikTok, @f1.expresso. Expresso é tudo com S, tá? Perfeito. E se você tá ouvindo a gente no YouTube ou no Spotify, já manda esse episódio para aquele seu amigo que jura que o Brasil na Fórmula 1 se resume ao Ayrton Senna, ou que os nossos tempos competitivos nunca mais vão voltar. É o tempo de passar um café e já passou da hora de você dar uma chance para a Fórmula 1. Cauê, quais as colocações de hoje? Hoje a gente vai da nostalgia até a esperança. Depois desse nosso aquecimento, temos o giro rápido passando pelo legado brasileiro na Fórmula 1, e então seguimos para o box, com uma convidada especial que entende muito de F1. Tem a volta rápida do ouvinte com as lembranças da galera, parada estratégica com aquelas recomendações de qualidade e fechamos na última volta. Tudo isso para responder a pergunta de hoje. O Brasil pode sonhar em ser campeão de novo? Edu, o Ayrton Senna foi o primeiro campeão brasileiro da Fórmula 1? Olha, Júnior, essa é uma dúvida muito comum, principalmente para quem é mais novo. Mas a resposta rápida? Não. Senna não foi o primeiro, nem o segundo brasileiro a levar o nosso país ao topo do pódio. O Senna tinha só 14 anos quando ele e o Brasil descobriram qual era o gostinho de um título mundial. E ele tem nome: Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi estreou na Fórmula 1 em 1970, correndo pela equipe Lotus. Já em 1972 conquistou seu primeiro título mundial, tornando-se o campeão mais jovem da história naquela época. Em 1974, transferiu-se para a McLaren e conquistou seu segundo campeonato mundial. Em 1976, tomou uma decisão ousada ao deixar a McLaren para correr na equipe Fittipaldi-Copperscar, criada por ele e seu irmão Wilson. Apesar do empenho, a equipe não teve resultados expressivos. Emerson permaneceu nela até se aposentar da F1 em 1980. Foi um dos primeiros brasileiros a brilhar na categoria e abriu caminho para outros campeões do país. E aí fica a pergunta, e depois do Emerson, veio outro gigante. Carioca, Nelson Piquet, começou no kart e logo mostrou que tinha cabeça fria e talento de sobra. Estreou na Fórmula 1 em 1978, mas foi com a Brabham, em 1981, que se tornou o segundo brasileiro campeão mundial depois do Fittipaldi. Com seu estilo técnico e preciso, Piquet brilhou de novo em 1983, com o carro revolucionário da Brabham, agora com o motor turbo da BMW, algo inédito até então. Em 1987, mesmo em meio a brigas internas na Williams, levou o terceiro título, se tornando o primeiro tricampeão da F1. No total, foram 23 vitórias, 60 pódios e uma grande marca brasileira dentro da categoria. Ayrton Senna é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 e um ícone do esporte brasileiro. Estreou na categoria em 1984 e rapidamente se destacou por sua habilidade, especialmente em corridas com pista molhada. Ele conquistou 3 títulos mundiais, em 1988, 1990 e 1991, pilotando pela McLaren. Ao longo de sua carreira, venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio e largou da pole position em 65 ocasiões, sendo reconhecido como um dos melhores da história da categoria. Senna faleceu tragicamente em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, mas seu legado permanece vivo, tanto pelo talento nas pistas, quanto pelo impacto que teve no esporte mundial. Barrichello estreou na F1 em 1993 pela equipe Jordan, e ao longo de sua carreira correu por equipes como Stewart, Ferrari, Honda, Brown GP e Williams. Seu período mais marcante foi na Ferrari, entre 2000 e 2005, quando atuou como companheiro de Michael Schumacher e contribuiu para os 5 títulos consecutivos da equipe. Com 323 grandes prêmios disputados, Rubens foi por muitos anos o piloto com mais corridas na história da Fórmula 1. Conquistou 11 vitórias, 68 pódios e é lembrado por sua consistência, dedicação e paixão pelo automobilismo. Depois de Barrichello, chegou a vez dele, Felipe Massa. Nascido no estado de São Paulo, o piloto mostrou velocidade desde cedo e chegou à Fórmula 1 em 2002, estreando pela Sauber. Após uma breve pausa, voltou em 2004 e ganhou destaque, até conquistar um lugar na Ferrari em 2006, ao lado de ninguém mais ninguém menos que Michael Schumacher. Na equipe italiana viveu seu auge,
Venceu corridas, encantou nas classificações e quase que conquistou um título mundial em 2008, perdendo para Hamilton nos instantes finais de uma decisão histórica. No total, foram somados 269 GPs, 11 vitórias, 41 pódios e um vice-campeonato em sua carreira. Nelson Piquet Jr., conhecido como Nelsinho, iniciou sua carreira no kart em 1993 e passou por categorias como a Fórmula 3 e a GP2. Ele estreou na Fórmula 1 em 2007 como piloto de testes da Renault e se tornou titular em 2008, conseguindo um pódio no GP da Alemanha. Em 2009, teve baixo desempenho e foi demitido. Ele ficou marcado pelo escândalo do GP de Singapura de 2008, quando provocou um acidente que favoreceu a vitória de Fernando Alonso. Bruno Senna começou no kart por incentivo de Ayrton, mas parou após a morte do tio em 1994. Anos depois, em 2004, decidiu voltar às pistas. Mesmo sem experiência no kartismo competitivo, foi terceiro lugar na F3 inglesa em 2006 e vice-campeão da GP2 em 2008, com vitória em Mônaco, onde o seu tio brilhou tão intensamente. Chegou à Fórmula 1 em 2010 pela HRT, equipe com desempenho fraco. Em 2011, correu algumas provas pela Lotus Renault e em 2012 foi titular da Williams, onde teve seu melhor resultado ao chegar em sexto no GP da Malásia. Após perder a vaga em 2013, deixou a F1 e passou a competir em outras categorias. Felipe Drugovich nasceu em 23 de maio de 2000 em Maringá. Iniciou sua carreira no kart aos 8 anos e passou para os monopostos em 2016. Teve destaque no MRF Challenge e no Euro Fórmula Open, onde foi campeão com domínio absoluto. Em 2020, estreou na Fórmula 2 e conquistou sua primeira vitória. Já em 2022, sagrou-se campeão da F2 pela MP Motorsport, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer na categoria no formato atual. Após o título, foi contratado como piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1, onde se encontra até os dias atuais. Gabriel Bortoleto, nascido em 2004 em São Paulo, é uma das grandes promessas do automobilismo brasileiro. Após começar no kart e competir na Europa, conquistou o título da Fórmula 3 em 2023, sendo o primeiro brasileiro a alcançar esse feito. Em 2024, estreou na Fórmula 2 pela Invicta Racing e venceu o campeonato, com destaque para sua vitória em Monza após largar da última posição. Em 2025, ele foi confirmado como piloto titular da Sauber na Fórmula 1, marcando o retorno de um brasileiro à categoria após 7 anos. Ele corre ao lado de Nico Hülkenberg em um momento de transição da equipe para a Audi. Gerenciado por Fernando Alonso, Bortoleto é visto como um nome promissor, apesar das dificuldades iniciais com o fraco desempenho do carro da Sauber. Tirada essa dúvida do caminho, vocês ouviram esse barulho? Tá na hora da gente ir pro box. Beleza, dúvida respondida. Passamos pela história. Agora é hora de olhar pro presente e pro futuro. Bora falar de legado, dificuldades e esperança. Afinal, o que a Fórmula 1 brasileira ainda representa nos dias de hoje? Cara, para muita gente o nosso legado na Fórmula 1 se resume a Senna, Piquet e Fittipaldi. Mas isso é meio injusto, né? Resumir nossa história só aos campeões é ignorar dois nomes que foram gigantes, Felipe Massa e Rubens Barrichello. Pô, total. Eu, pessoalmente, coloco o Rubinho como meu piloto brasileiro favorito. O cara teve uma carreira longa, regular e aguentou a pressão como poucos. Foi vice-campeão mundial, venceu 11 GPs e mesmo assim viveu à sombra do Schumacher por anos. É isso. E se a gente olhar com calma, o Barrichello foi importantíssimo para manter o Brasil relevante num período de domínio ferrarista. A galera lembra muito da imagem dele como segundo piloto, mas esquece que sem ele a Ferrari não teria feito aquele estrago todo. Ele ajudou a consolidar uma das maiores eras de uma equipe na F1. E o Felipe Massa também. Em 2008, ele quase foi campeão por causa de só 38 segundos. Ele fez uma temporada sensacional, muito madura, e só perdeu aquele título por um detalhe cruel. A gente sempre lembra do final em Interlagos, mas esquece da consistência dele durante o ano inteiro. Ele ganhou 6 corridas, dominou em pistas difíceis, ele era um grande piloto. O Massa e o Barrichello são um retrato do talento brasileiro na Fórmula 1 que foi além dos títulos. Eles tiveram carreiras que qualquer piloto no mundo adoraria de ter. Mas como a régua que foi o Senna, muita gente acabou não valorizando como devia.
E aí, depois que eles saíram, o Brasil mergulhou no que a gente pode chamar de um período ruim na Fórmula 1. Quase 16 anos sem vitória, sem pódio, sem piloto fixo no grid. É um contraste brutal para um país que já teve 3 campeões mundiais e esses 2 monstros que a gente acabou de falar. Foi uma sequência bem difícil. Sem vitórias desde 2009, com o Rubinho, e desde 2017 sem piloto fixo depois da saída do Massa. Isso afetou em tudo: a torcida, o interesse da mídia, o apoio aos novos talentos, entre vários outros quesitos. Mas aí entra a nova geração, e principalmente com o nome que mais se destaca hoje, Gabriel Bortoleto. O cara vem forte, com títulos na F3 e na F2, que são categorias que praticamente funcionam como a base direta para a Fórmula 1. E o título da F2 em 2024 foi um absurdo. Vitória em Monza largando da última posição. Agora ele está na Fórmula 1 pela Sauber, que vai virar Audi em 2026. Então é um momento de transição. Ainda não tem carro competitivo, mas tem tempo e tem potencial. E ainda tem o fato de ter o Fernando Alonso como seu mentor. O Alonso é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Essa orientação pode ser o diferencial entre ser só mais um e construir uma carreira sólida. A pergunta é, como que o público vai lidar com essa expectativa em cima do Gabriel? Porque depois de tanto tempo de seca, dá para entender o pessimismo da galera. Muita gente só conhece a F1 por nostalgia mesmo. Mas eu sinto que isso está mudando, tá? O Drive to Survive trouxe uma nova geração de fãs. E o TikTok também ajudou. E os pilotos começaram a se tornar mais acessíveis, né? O Bortoleto pode ser essa ponte entre o passado glorioso e um futuro mais promissor. E ele não tá sozinho. O Rafael Câmara tá indo muito bem na Fórmula 3. Temos também o Enzo Fittipaldi e o Filipe Drugovich, que bateu na trave para entrar na F1 esse ano. Ficou ali de reserva e quase correu no Canadá. Só não rolou por conta da rápida recuperação do nosso querido Stroll. Estamos no que pode ser o início de uma nova fase, mas precisa de apoio. Não adianta ter talento se a gente não tiver estrutura, patrocinador e principalmente paciência. A gente está mal acostumado com lendas, mas nenhum campeão nasce pronto. Exatamente. O Brasil já viveu sua era de ouro, passou por uma fase difícil e agora pode estar diante de um recomeço. Vai depender do quanto a gente consegue aprender com o passado e apoiar o futuro. Foi pensando nisso que eu gostaria de convidar uma figura que está sempre nos bastidores do Expresso F1. Assessora de comunicação, professora pesquisadora e gestora de projetos, ela é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Bianca Queda, pode contar um pouquinho pra gente sobre essa sua relação com a Fórmula 1? Claro, Edu, obrigada, meninos do Expresso, pelo convite. Eu sou jornalista, mas a minha relação com a Fórmula 1 começou muito antes do jornalismo. E o nome dessa causa é o meu avô gigante. Ele sempre tinha o hábito de ver Fórmula 1 e ele é aquela pessoa que para ver Fórmula 1. Então, aos domingos na minha casa era sempre o som do pneu, do carro arrancando. E teve uma corrida que marcou muito, me marcou muito, né, quando era criança, que foi a corrida em 1998 na Bélgica. E nessa corrida, quando teve a largada, 13 carros bateram. Então, aquilo me impressionou demais, assim, eu fiquei chocada, porque não era um filme, era a vida real. E aí o meu avô falou isso, né, eu tava toda empolgada, eu falei, nossa, avô, eu não acredito. E ele falou, isso é Fórmula 1, é esporte, é velocidade, é emoção, é adrenalina. E aí foi ali que acendeu a faísca da Fórmula 1 e eu sigo até hoje. Falando um pouquinho mais de Brasil. Depois do Senna, a gente nunca mais teve um ídolo no mesmo nível. Na sua visão, o que mudou na cobertura da mídia e na expectativa em torno dos pilotos brasileiros após essa era dele? Então, Cauê, deixa eu até pensar bem no que te responder, né? Porque com o Senna existia um encantamento nacional. E ele não era só um piloto, ele era um herói. E depois da sua morte, a cobertura midiática brasileira passou a oscilar entre expectativa exagerada e frustração com os resultados, né? Então, existia uma pressão muito grande por um novo Senna. E isso criou uma expectativa irreal no público, né? Em torno do Barrichello e do Massa. E aí, com o tempo, a mídia foi perdendo espaço para o futebol e outras pautas mais imediatistas. Isso falando de cenário nacional, né? A gente sabe que daí, como em cenário internacional, tivemos outras questões ali que atravessaram. Até vocês trazem no episódio 1. A Erika fala muito disso ali com a Ecclestone, depois que mudou com a Liberty Media. Mas falando em cenário nacional, na minha visão, foi isso que aconteceu.
É super interessante pensar no Senna como esse herói, esse ícone, porque o nome dele virou quase uma grife, né? Projetos como a Senna Tower mostram como Ayrton Senna virou símbolo de superação mesmo fora das pistas. Na sua visão, por que a imagem do Senna continua tão forte mesmo entre quem nunca o viu correr? Então, Edu, vamos lá. Na minha opinião, o Senna, ele transcendeu o esporte. Ele representa garra, ele representa fé, né? A figura dele foi construída pela mídia de um homem quase que mitológico. E isso foi reforçado pelos efeitos que ele tinha na pista, pelos discursos dele e também pelo impacto da morte precoce, né? Então, não sei se vocês chegaram a ver o seriado do Senna, mas tem uma cena muito forte que ele vai em uma comunidade que tem pessoas em situação de vulnerabilidade social e leva o capacete dele, entrega para o menino. E fora isso também, ele era um piloto muito preocupado fora da pista, assim. Ele foi o primeiro piloto que pensou que precisava existir condicionamento físico, né? Os pilotos não era só chegar e dirigir, precisava correr, exercícios específicos. Então, ele era muito engajado. E aí, quando ele vem falecer tão precocemente, ele vira um símbolo. Esse símbolo de excelência e superação para o brasileiro. Saindo um pouco do assunto Senna, a gente sabe que depois dessa era dele, tivemos 2 brasileiros de destaque. Rubens Barrichello e Felipe Massa são desvalorizados pelos próprios brasileiros? Sim, infelizmente eles são. Bom, ambos foram excelentes pilotos, né? A gente sabe, na verdade, que não era questão que não eram bons pilotos ou não entregavam, né? Tiveram carreiras sólidas também na Fórmula 1. Mas sempre eles eram comparados de forma injusta ao Senna. Então, o padrão que a gente tinha ali, qual era a régua? Ayrton Senna. É muito difícil tu superar o Senna. E o Barrichello teve uma das carreiras mais longas e consistentes da Fórmula 1. O Massa foi quase campeão mundial. E ainda assim, muitos brasileiros enxergavam e ainda enxergam eles como sempre um segundo lugar. E no Brasil, a gente não teve esse reconhecimento e o mérito deles terem chegado tão longe na Fórmula 1. Falando um pouquinho mais de um lado pessoal meu. Muita gente da geração anterior costuma dizer que o Barrichello quase ganhou muitas vezes e por isso não marcou tanto. Eu mesmo sempre ouvi dos meus pais que o Barrichello não era grande coisa. Você acha que essa percepção vem das corridas em si ou foi reforçada pela cobertura da mídia na época? Então, o meu pai também sempre falou isso, e meu pai sempre foi fã de Fórmula 1, mas ao contrário do meu avô, ele não era aquela pessoa que parava pra ver Fórmula 1, mas era fã do Senna, mas também quem não era, né? Mas gostava, assim, é uma pessoa que entende do assunto em um nível mais de conversa de bar. Mas eu acho que a percepção também foi reforçada pela mídia, assim. Então, o Barrichello, ele viveu a sombra do Schumacher na Ferrari, né? E tinha ordens explícitas da equipe para que ele não fosse o P1, né? E isso causava muita frustração também. Então, a mídia muitas vezes tratava ele como alguém submisso, mas também não mostrava essas limitações impostas pela própria estrutura da equipe. Então, tem uma determinação maior com relação a tudo isso, né? E ele, na verdade, ele era um piloto com talento, mas que enfrentava um cenário muito difícil. Pensando nesse cenário, a última vez que o Brasil viu a sua bandeira no topo do pódio foi no dia 13 de setembro de 2009. Já faz quase 16 anos que um brasileiro não vence uma corrida. Eu sou de uma geração que nunca viu um triunfo nacional na Fórmula 1. O vencedor em questão foi o Rubinho, que ele deixou a competição lá em 2011. E em 2017, o último brasileiro do grid, o Massa, também se aposentou. O que você pensa sobre essa falta de pilotos brasileiros nos últimos anos? Edu, falta investimento estruturado em categorias de base e suporte profissional também de longo prazo, né? Outros países montaram sistemas mais sólidos para formar talentos, e a gente vê, né? Itália, a própria questão da Inglaterra. Mas no Brasil, a gente depende exclusivamente de iniciativas privadas ou de familiares. Por exemplo, como foi o caso do Ayrton Senna. No seriado dele mostra muito, assim, como é que o pai dele... Claro, o pai dele não era uma pessoa pobre, mas como é que ele era empresário, tinha uma fábrica, como é que ele foi fazendo para conseguir ir mantendo, né, o Senna de alguma maneira na Europa. A falta de pilotos hoje no grid reflete essa ausência, né, de política esportiva. E sem nomes no grid, a conexão com o público também diminui. É uma conta que não tem muito mistério. Falando um pouquinho mais do agora,
Dos 20 pilotos da temporada atual, 7 deles têm menos de 25 anos. A média de idade do grid é de 27 anos de idade, entre pilotos como o veterano Fernando Alonso, de 43 anos, e o Kimi Antonelli, que acabou de fazer 18. Com esse rejuvenescimento do esporte, a gente pode criar expectativas em cima do Bortoleto e nessa próxima geração de pilotos? Cauê, eu acho que sem dúvida. A Fórmula 1 ela tá mais jovem, dinâmica e aberta a novos talentos. E isso abre espaço para nomes como o Bortoleto entrarem com força, ainda que hoje na Sauber ele não tenha um carro tão competitivo. As equipes estão apostando em formação de longo prazo, né? E com foco nesse desenvolvimento técnico e emocional dos pilotos, e isso é muito importante. Então, com a base que ele tem, é o momento ideal para acreditar no surgimento de um novo ídolo brasileiro na Fórmula 1, pensando que hoje o Bortoleto é presente, né? Ele não é o futuro. E outros pilotos também. O Kimi Antonelli é muito bom. Essa semana, né, a FIA lançou um vídeo que fala um pouquinho dos pilotos e o Kimi, ele é muito simpático, assim. Daí ele falou um pouco como ele tá sofrendo muita pressão hoje, que ele não tava indo muito bem, que ele ficou muito nervoso quando correu em casa e que várias coisas tiraram o foco dele. Então, o Kimi, acho que, além de ser um bom piloto, ele também é muito transparente, ele é muito honesto, ele é muito carismático. E a gente sabe também que para ter um ídolo, né, é muito mais também do que entregar, por exemplo, só a corrida. Tem outras questões ali que passam para ser um ídolo. E eu acho que temos pilotos com muito perfil para isso. Bianca, muito obrigado por ter participado. A sua presença aqui na mesa é inestimável, é uma honra poder trazer você que está sempre aqui nos bastidores do Expresso, sempre ajudando a gente. E muito obrigado por trazer essa sua perspectiva. Edu, eu que agradeço o convite de vocês. Muito bom estar aqui no microfone falando um pouquinho sobre a minha experiência, né, com a Fórmula 1. O trabalho de vocês é um trabalho que tá incrível. Agradeço demais vocês terem feito o convite. Na volta rápida do ouvinte de hoje, a gente vai ouvir o que o nosso público do Instagram respondeu na nossa enquete. A gente perguntou: você acredita que o Brasil pode sonhar com um novo título? 68% do nosso público disse que sim, que o Brasil vai sim ver o nosso país do topo mais uma vez. Agora, os outros 32% disseram que não estão confiantes nessa volta. E você, Cauê? Cara, eu acho que definitivamente a gente está mais próximo do que nos últimos anos. Temos um piloto promissor, que apesar de uma parte do público se importar mais com o resultado que processo, pode ter chances reais se ele seguir essa curva de evolução que a gente projeta nele. E olha, eu tô super confiante com o que a Audi vai trazer para a categoria em 2026. Você pode conferir as entrevistas e outras interações na íntegra no nosso Instagram, @expresso.f1, expresso com S. Hora de fazer uma parada estratégica, tá? Você para rapidinho para receber uma dica boa e não fica para trás. A recomendação de hoje é o recente documentário da Netflix, Por Trás do Volante, também conhecido como The City, que conta a história por trás de uma das maiores trocas de piloto da história recente da Fórmula 1, envolvendo Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. É uma ótima escolha para quem quer conhecer um pouco melhor essa grande promessa que tem tudo para ser um grande piloto. Você não ouviu errado, tá acabando mais um episódio do Expresso Fórmula 1. E a pergunta-chave do programa foi: a gente vai ver um campeão mundial brasileiro nos próximos anos? O que vocês acham? Deixa um comentário aí com a sua opinião. Muito obrigado, Cauê. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Bianca. E um muito obrigado especial a você que nos ouviu até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @expresso.f1 no Instagram, @f1.expresso no TikTok, Expresso com S. Muito obrigado a toda a equipe por trás do Expresso Fórmula 1. Agradecer também à Unisul, as professoras Bianca Queda e Tatiana Correia, e o responsável pelo estúdio, nosso querido PH. Você pode conhecer o Edu no Instagram, @vozdeveludo com outro O no final. Ou eu, o Júnior, no Instagram, @06junior_. E o meu é @cauê.skc. Muito obrigado a todos que acompanharam o Expresso até aqui. Foi uma honra poder trabalhar com toda essa equipe que tá aqui comigo agora. E eu espero vocês num próximo projeto Do Expresso F1. 1. Tchau! Tchau.
É isso. Obrigado, muito obrigado. Fechou? Fechou. Vou chorar. Que lindo, que Achei lindo. fácil. Ai, que lindo, cara.